Às vezes, a gente passa anos vivendo dentro da própria cabeça sem nem perceber. É como morar em uma casa barulhenta e acreditar que aquele barulho todo é normal, inevitável, parte da vida. Mas não é. Existe um momento, quase sempre silencioso, em que você finalmente percebe que algo dentro de você fala o tempo inteiro, comenta tudo, critica tudo, interpreta cada gesto, cada olhar, cada detalhe como se fosse um narrador que nunca recebeu ordem para parar. E esse despertar, esse simples "eu estou ouvindo isso aqui dentro", já muda tudo. Porque antes desse reconhecimento, a pessoa nem vive, ela reage. Ela acorda reagindo, anda reagindo, conversa reagindo, dorme reagindo, sempre seguindo essa rádio interna que ninguém sintonizou conscientemente. Uma rádio que toca medo, pressa, comparação, culpa, cobrança e que faz você acreditar que esse ruído é a própria verdade. Mas não é. É só barulho. E a grande virada começa exatamente aqui, quando você admite que existe uma voz falando dentro de você e que essa voz não é você. Ela é um hábito, uma repetição automática de histórias antigas, crenças herdadas, memórias mal digeridas, inseguranças guardadas. E quando você começa a notar isso, mesmo que por alguns segundos, algo dentro de você se abre, como se um espaço novo surgisse, um espaço onde você finalmente respira, onde o pensamento não manda mais em tudo, onde você começa a ter escolha. E é curioso perceber como, por fora, a maioria das pessoas parece tão controlada, tão organizada, tão de boa, enquanto por dentro carrega um caos ensurdecedor. Uma confusão emocional que ninguém vê, mas que molda cada atitude. É aquele fenômeno silencioso, a mente narrando em alta velocidade enquanto o corpo tenta parecer firme. E isso cansa. Cansa de um jeito profundo. Cansa a alma. Porque viver tentando acompanhar essa tagarelice mental é como correr atrás de um trem que nunca para. Quando Eckhart Tolle fala dessa voz, ele não fala de algo místico ou distante. Ele fala de algo simples, cotidiano. Dessa mania da mente de querer ter opinião sobre tudo, de querer prever, corrigir, julgar, comparar. É como se ela tivesse medo de ficar quieta, como se acreditasse que, se silenciasse por um instante, o mundo desabaria. E o mais surpreendente é perceber como a gente acreditou nisso por tanto tempo. Como aceitou a ideia de que pensar sem parar era sinônimo de estar vivo, quando, na verdade, esse excesso de pensamentos só nos afasta da vida real. E quando você começa a olhar para isso de verdade, percebe algo ainda mais profundo. O sofrimento que você carrega, em grande parte, não é fruto das situações da vida, mas das histórias que a mente cria sobre essas situações. A maioria das dores não nasce do que acontece, nasce do que pensamos sobre o que acontece. Nasce da interpretação, da comparação, da expectativa. Nasce desse locutor interno que insiste em transformar momentos neutros em dramas pessoais. E aí surge uma pergunta simples, mas transformadora. Até quando você vai acreditar em tudo que pensa? Essa pergunta abre portas, abre brechas, abre consciência. Ela convida você a ver que existe algo maior do que os pensamentos que passam, que existe um você que observa, que percebe, que está por trás desse falatório. Algo silencioso, estável, profundo. Algo que não reage, não julga, não se apavora. Algo que simplesmente é. E quando você começa a tocar isso, mesmo que por alguns segundos, você descobre um poder que estava escondido debaixo de camadas de ruído. Descobre que pode escolher
não embarcar em cada pensamento, que pode respirar e deixar passar, que pode existir sem precisar acompanhar cada palavra que surge dentro da sua cabeça. E nesse instante, você percebe que a vida fica mais leve, mais clara, mais sincera. Porque você começa a enxergar não através do medo, mas através da presença. Por isso, antes de qualquer transformação profunda, existe essa primeira etapa essencial: reconhecer a voz na cabeça, reconhecer que ela fala demais, reconhecer que ela não é você, reconhecer que existe um silêncio mais verdadeiro esperando por você. E quando esse reconhecimento acontece, você finalmente consegue dar o primeiro passo rumo a uma vida mais consciente, mais presente, mais sua. Porque a partir desse momento, você deixa de ser comandado pelo barulho interno e passa a ser guiado pela clareza que nasce quando a mente para de gritar. E é exatamente aqui que a verdadeira mudança começa. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Agora, existe um ponto decisivo nessa jornada que quase ninguém percebe de primeira. A diferença entre usar o pensamento como ferramenta e ser carregado por ele, como se fosse uma marionete da própria mente. Parece sutil, mas é uma virada que separa quem vive consciente de quem vive no automático. E, acredite, a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo usada pelo próprio pensamento, sem nem desconfiar disso. Porque pensar, quando é você quem está no comando, é uma bênção, é criatividade, é clareza, é solução, é direção. É aquele tipo de pensamento simples, direto, que serve à vida em vez de complicá-la. Mas, quando o pensamento vira compulsão, quando surge sem permissão, sem pausa, sem critério, aí ele vira peso, vira tormenta, vira aquele ruído que não contribui com nada, mas rouba toda a sua energia. E o mais interessante é que quando alguém diz, estou pensando, muitas vezes isso nem é verdade. Não é a pessoa que está pensando. É o pensamento que está acontecendo sozinho, como nuvens que passam sem pedir licença, como uma enxurrada que invade um terreno descuidado. A pessoa não escolhe, não dirige, não controla. Ela apenas é tomada pelas histórias que aparecem na mente. E isso cria um sofrimento profundo. Por quê? Quando você acredita que todo pensamento é verdade, qualquer narrativa pode te prender. É aqui que Eckhart Tolle traz um insight poderoso. A mente, quando não observada, assume o volante da sua vida. E, quando isso acontece, cada frase que surge parece absoluta. Cada imagem mental vira realidade. Cada preocupação vira destino. Como se não houvesse uma distância mínima entre você e aquilo que passa dentro da sua cabeça. Como se tudo que brotasse ali fosse um decreto, uma certeza, uma ordem. E isso aprisiona. Aprisiona porque o pensamento, por natureza, tende a exagerar, tende a dramatizar, tende a criar cenários de medo, de comparação, de urgência. Ele quer te convencer de que tudo é urgente, tudo é pessoal, tudo é perigoso. E você, identificado com esse fluxo, vai reagindo, se defendendo, se explicando, se justificando, tudo por causa de ondas mentais que nem sempre têm qualquer vínculo com a realidade. E o mais bonito
é que quando você percebe essa dinâmica, começa a surgir um outro espaço dentro de você. Um espaço onde você não precisa mais acreditar em tudo o que pensa. Onde você pode olhar para um pensamento como quem olha para um passarinho pousado na varanda. Você observa, reconhece e deixa ir, sem brigar, sem se agarrar, sem fazer disso uma guerra interna. Esse é o começo da liberdade. Porque quando o pensamento deixa de ser o seu dono, ele pode finalmente voltar ao seu lugar, o de ferramenta. Você usa quando precisa, guarda quando não serve, abre quando é útil, fecha quando não resolve. E isso transforma completamente o jeito como você vive, porque você deixa de ser empurrado pela mente e passa a caminhar pela vida com presença. E é aqui que muita gente tem um choque interno, porque sempre acreditou que pensar muito era sinônimo de inteligência, de maturidade, de controle, quando na verdade, pensar demais é apenas um sinal de que você perdeu o centro, de que a mente tomou conta do espaço inteiro, de que não existe mais silêncio suficiente para ouvir a própria sabedoria. E você sabe o que acontece quando alguém volta a ocupar esse centro? A vida fica mais simples. As respostas aparecem sem esforço. A intuição fala mais alto que o medo. As decisões deixam de ser arrastadas. Os conflitos deixam de ser monstros. O corpo relaxa, o coração abre. Tudo isso porque você volta ao estado natural de ser humano, consciente, presente, dono da própria atenção. Então eu te faço uma pergunta que pode virar uma chave aí dentro. Você está usando os seus pensamentos ou seus pensamentos estão usando você? Essa pergunta não é para ser respondida da boca para fora. É para ser vivida, observada, sentida. A resposta aparece quando você se pega reagindo a um drama criado pela mente, quando percebe que está sofrendo por algo que só existe dentro de você, quando nota que está acreditando em histórias que não têm fundamento algum. E é justamente neste instante de lucidez que a transformação começa, porque pela primeira vez você vê a diferença entre quem você é e o que sua mente produz. Você vê que pensamentos são eventos, não identidade. São movimentos, não essência. E quando essa clareza nasce, você volta a respirar por dentro, volta a se escutar, volta a existir como presença. É isso que abre a porta para um novo modo de viver, um modo em que o pensamento trabalha para você e não contra você. Existe um ponto que, quando cai no coração, muda completamente a forma como você enxerga a vida. É perceber que o sofrimento raramente vem do que está acontecendo. Quase sempre vem da história que a mente inventa em cima do que está acontecendo. E Eckhart Tolle explica isso de um jeito tão simples, tão direto, que desmonta qualquer resistência. Ele fala do famoso exemplo dos baked beans on toast. Uma refeição comum, barata, simples. Algo que poderia ser apenas isso, um café da manhã qualquer. Mas aí, a mente entra em cena e transforma algo neutro em drama. De repente, já não é só uma torrada com feijão. Vira símbolo de fracasso, de comparação, de vergonha. A mente cria um enredo inteiro, uma novela de baixa qualidade que só existe dentro da cabeça, mas que tem força suficiente para destruir o humor de um dia inteiro. E essa é a parte mais impressionante. Sem a narrativa, existe apenas um prato simples, nada de mais, nada de menos, algo neutro, talvez até gostoso. Mas com a narrativa surge vergonha, surge peso, surge a sensação de inadequação e, no fundo, não foi a vida que mudou, foi a interpretação que a mente colocou sobre ela. A gente faz isso o tempo todo, com tudo, com o corpo, com o trabalho, com as pequenas falhas, com as pequenas vitórias. A experiência em si é quase sempre simples, mas a cabeça complica.
Ela adiciona camadas e mais camadas de significados imaginários, cria diálogos que nunca aconteceram, produz julgamentos que ninguém fez, inventa histórias que ninguém contou. E a gente acredita como se fosse verdade absoluta. Quantas vezes você viveu um momento neutro e depois de 5 segundos pensando, transformou isso em algo pesado? Quantas vezes um simples bom dia sem entusiasmo virou sinal de rejeição na sua mente? Quantas vezes um almoço sozinho virou prova de solidão? Quantas vezes uma roupa repetida virou motivo de vergonha? E na realidade, nada disso existia. Tudo estava sendo fabricado ali dentro pela mesma voz mental que adora criar problemas onde não há nenhum. E é aqui que mora a grande libertação. Perceber que você não sofre pelo que aconteceu, mas pelo significado que você atribuiu ao que aconteceu. Essa frase, se você realmente sentir, pode virar uma chave profunda, porque tira o poder do drama, tira o poder da narrativa, tira o poder da mente quando ela está perdida em excesso de interpretação. A verdade é que a vida é simples. São os pensamentos que tornam as coisas complicadas. A vida entrega fatos, a mente cria histórias. A vida entrega momentos, a mente constrói teorias. A vida oferece realidade, a mente adiciona ficção. E nós, sem perceber, vivemos muito mais presos na ficção mental do que no momento real. E o mais curioso é que quando você começa a ver isso claramente, o mundo perde grande parte do peso que você achava que ele tinha. Porque você percebe que não precisa mais carregar cada comentário interno como se fosse ordem divina. Você começa a olhar para as narrativas com um sorriso leve, quase irônico, como quem diz: "Ah, mente, eu sei o que você está tentando fazer." E nesse instante, o drama perde força, a culpa perde força, a comparação perde força, a vergonha perde força, porque você está vendo o mecanismo, e quando você vê o mecanismo, ele perde o controle sobre você. É como se, pela primeira vez, você sentisse uma liberdade interna que sempre esteve disponível, mas que estava soterrada sob toneladas de significado desnecessário. Você descobre que pode viver momentos simples, como momentos simples, sem precisar poluir tudo com julgamentos automáticos. Você descobre que pode viver um prato de feijão com torrada sem transformá-lo em metáfora de fracasso. Pode viver um silêncio sem achar que é rejeição. Pode viver um dia mais calado sem achar que está errado. Isso é maturidade emocional. Isso é consciência. Isso é presença. E quando essa clareza cresce dentro de você, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar paz nos lugares mais comuns da vida. Paz nos detalhes, paz nos gestos simples, paz onde antes só existia cobrança. Porque agora você vê que o sofrimento nunca esteve nas coisas, esteve sempre na interpretação. E quando essa interpretação perde o veneno, a vida volta ao seu estado natural, que é a leveza. E talvez essa seja uma das maiores descobertas espirituais que alguém pode fazer. A vida não dói tanto quanto a mente diz que dói. O que dói é a história, o que pesa é a narrativa, o que machuca é o significado desnecessário. E quando você começa a soltar essas histórias, você vai descobrindo algo que parecia impossível. A paz não está longe, ela sempre esteve aqui, te esperando no intervalo entre um pensamento e outro. Existe um ponto dessa jornada que, quando realmente entra no coração, muda instantaneamente a forma como você interpreta cada emoção difícil. É entender que muitos estados negativos, aquela irritação que aparece do nada, aquela raiva que sobe como uma faísca, aquele tédio que pesa no peito,
aquela tristeza que parece sem motivo, não nascem da situação em si. Eles nascem do comentário mental sobre a situação. E essa simples percepção já começa a dissolver metade do peso que você carrega. Eckhart Tolle diz algo que parece exagero à primeira vista, mas que se confirma quando você observa sua experiência real. Em 95% das vezes, você não reage ao que aconteceu. Você reage ao que sua mente contou sobre o que aconteceu. E quando você percebe isso, é como se uma luz acendesse no porão da consciência, porque você finalmente vê a engrenagem que cria tanto sofrimento desnecessário. É sempre assim. Acontece algo simples, um atraso, um comentário, um barulho, uma cara fechada, e imediatamente a mente constrói uma interpretação. Isso não deveria ter acontecido. Ele não podia falar desse jeito. Isso é um absurdo. Não aguento mais. E aí, pronto. Não é mais o acontecimento que está machucando você. É o argumento interno. É a narrativa que diz que a vida deveria ser diferente, que as coisas deveriam estar em outro lugar, que o momento presente não está atendendo os padrões da mente. E esse é o ponto mais sensível, a resistência ao que é. Esse espaço entre o que está acontecendo e o que a mente acha que deveria estar acontecendo é justamente o berço do sofrimento humano. É ali, nesse intervalo invisível, que nasce a dor emocional. Quando você briga com o presente, você perde, sempre, porque a vida não deixa de ser o que ela é só porque você está reclamando por dentro. O Buda chama isso de desejo e aversão. Desejar que algo que está aqui não estivesse. Desejar que algo que não estivesse aqui, estivesse. Rejeitar o presente. Insistir em um futuro imaginário. Fugir do que já está diante de você. E tudo isso acontece não no fato em si, mas na mente. É uma luta interna contra a realidade. Uma briga silenciosa que cansa, desgasta, esgota. E o pior é que essa briga é totalmente opcional. Pense em quantas vezes você já ficou irritado por situações que no fundo não tinham nada de grave, mas que ganharam peso porque sua mente entrou no modo argumentativo. Porque existe sempre uma frase não dita, escondida lá no fundo. Isso não deveria estar acontecendo. Essa frase, quando você olha bem, é a raiz de praticamente todo o desconforto emocional. Ela cria uma divisão dentro de você. De um lado, o momento presente, e do outro, a fantasia mental de como as coisas deveriam ser. E você fica preso no meio disso, arrancado do agora por uma expectativa que nem sempre é realista. E aqui está o ponto mais libertador. O sofrimento não está no fato, está na resistência ao fato. Quando você solta a resistência, mesmo que só um pouquinho, uma clareza inesperada aparece. Parece mágica, mas não é. É só a inteligência natural da vida operando quando você para de brigar com ela. E isso não significa passividade, não significa aceitar injustiça, não significa se conformar. Significa apenas não adicionar sofrimento inútil antes de agir. Significa ver o que é, do jeito que é, sem colocar um punhado de julgamentos automáticos por cima. Significa agir a partir de um espaço de lucidez e não de reatividade. Você já percebeu que raiva, irritação e frustração se dissolvem muito mais rápido quando você não alimenta a história por trás delas? Porque o fato é simples, sempre simples. Quem complica é a mente. Quem cria o drama é o comentário interno. Quem dá o tom de tragédia é a interpretação. E quando você vê isso claramente, você percebe que há uma escolha, que existe um outro caminho, que você pode viver o presente sem o peso da narrativa mental. E quando esse entendimento se torna vivo dentro de você, não como teoria, mas como percepção direta, algo profundo acontece. Você para de reagir impulsivamente,
para de perder energia em discussões internas, para de transformar pequenos detalhes em montanhas e começa a lidar com a vida de forma mais leve, mais tranquila, mais lúcida. É nesse ponto que você começa a acessar uma maturidade emocional que não depende de quantidade de conhecimento, mas de qualidade de consciência. É aqui que você sente, na pele, que a paz não nasce do controle, nasce da não resistência ao que já está acontecendo. E quando você vive isso, mesmo por alguns instantes, você percebe uma verdade silenciosa. O presente nunca é o problema. O problema é sempre a história que a mente conta sobre ele. A quinta abordagem é como uma luz acesa num quarto onde você sempre tropeçou. De repente, tudo fica mais claro, mais visível, mais honesto, porque ela mostra que o caminho para encerrar o sofrimento não começa lutando contra a mente, nem tentando forçar pensamentos positivos, nem fingindo calma. Começa com algo muito mais inteligente: a observação consciente. É quando você se pergunta com sinceridade: isso que estou sentindo vem da situação ou vem da interpretação que a minha mente está criando? Essa pergunta, embora pareça simples, tem um poder imenso, porque ela cria um espaço entre você e a narrativa. E nesse pequeno espaço, a magia acontece. Ali nasce o começo da liberdade. Ali você deixa de ser refém da história que sua mente está inventando. Ali você percebe que existe uma presença observadora te acompanhando. Algo que não é o pensamento, que não é a emoção, que não é o drama. Quando você faz essa pergunta, é como se retirasse o véu da interpretação. E pela primeira vez, você vê que o pensamento é apenas isso, um comentário, não um decreto, não uma profecia, não uma verdade absoluta, apenas um comentário como alguém falando ao fundo enquanto a vida acontece aqui, na sua frente. E quando você percebe isso, o poder hipnótico da mente narrativa enfraquece, porque a hipnose só funciona enquanto você acredita cegamente. Quando você começa a observar, o feitiço se quebra. O pensamento perde aquela autoridade que você dava a ele sem perceber. Ele deixa de ser a realidade e passa a ser apenas um pensamento sobre a realidade. E isso muda tudo. É como se você estivesse dentro de um filme triste e, de repente, alguém acendesse as luzes do cinema. Você percebe que não está dentro da história, está apenas assistindo. A cena continua ali, mas ela já não te domina, já não te controla, já não te puxa para o fundo. Porque agora você sabe que existe você e existe o pensamento, e que essas duas coisas não são a mesma coisa. E o mais belo dessa abordagem é que ela não exige esforço, não exige anos de treino espiritual, não exige técnicas complexas. Ela exige apenas sinceridade, uma vontade honesta de olhar para dentro, de investigar, de perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? E quando você pergunta, a resposta vem com uma clareza surpreendente. Você percebe que muitas emoções que você carrega não são respostas naturais da vida. São respostas às histórias internas que você nunca questionou. São emoções que foram alimentadas por interpretações automáticas, medos antigos, memórias distorcidas. Essa pergunta cria um distanciamento saudável, um espaço de respiração. E nesse espaço, pela primeira vez, você pode simplesmente estar, sem reagir instantaneamente, sem cair na armadilha de acreditar em tudo que pensa, sem se deixar arrastar pela narrativa mental. E é nesse exato momento que algo dentro de você amadurece. Você percebe que não precisa acompanhar cada pensamento, não precisa se agarrar a cada interpretação, não precisa transformar cada sensação em história, porque agora existe presença, existe consciência,
existe lucidez. E quando a presença aparece, o drama se dissolve, não por repressão, mas por falta de combustível. Porque a narrativa só existe enquanto você a alimenta. Quando você observa sem julgar, sem resistir, sem dramatizar, ela perde força naturalmente. Ela se desfaz como uma onda que chega à areia. Essa observação consciente é o portal para a liberdade interior. É como destrancar uma porta que sempre esteve aberta, mas que você nunca viu. É como respirar depois de anos prendendo o ar. É como acordar de um sonho pesado e perceber que você está seguro, acordado, consciente. E a partir desse ponto, você começa a viver de outro jeito. Um jeito mais leve, mais lúcido, mais real. Porque agora você sabe que existe um eu que observa e que esse eu é maior do que qualquer história criada pela mente. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.